Boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Pensando nos dias de hoje, que a gente está vivendo assim uma descrença na razão, né? Uma descrença da ciência. Estamos vivendo momentos de muita infantilização, e não apenas no Brasil, né? Mas em geral, no mundo todo. Eu pensei em trazer para vocês o pensamento do iluminismo. O que foi o iluminismo? Esse grande projeto que surgiu no século XVIII, 1700 e pouco, né? Que inclusive surgiu com a Revolução Francesa. Os iluministas é que levaram a Revolução Francesa, suas ideias, seus princípios. Em primeiro lugar, então, tem esse sentido, o iluminismo tem esse sentido muito amplo de uma emancipação do homem, né? De ideias de liberdade, de emancipar o homem, torná-lo mais autônomo em relação à autoridade, em relação à religião. E um segundo sentido, que seria mais estrito, o iluminismo é a filosofia que surgiu no século XVIII. E surgiu em vários países, não foi apenas na França. Na França nós temos os enciclopedistas chamados, né, porque eles resolveram criar uma enciclopédia onde constassem todos os saberes do homem, todos os campos: ciência, astronomia, música, literatura. Então, muitos filósofos participaram, como Rousseau, D'Alembert, Montesquieu, e construíram aos poucos, né? Eles iam editando esses verbetes sobre os vários campos de saber do homem. A enciclopédia hoje chegou também para nós. Nós temos uma grande enciclopédia que é a Wikipedia, que a ideia veio de lá, do século XVIII. Então, o iluminismo tem como metáfora a luz. E a luz nada mais é do que a razão, assim eles pensavam, né? A razão humana é que pode iluminar. Lumière, na França, Aufklärung, na Alemanha, Enlightenment, na Inglaterra, Iluminação e Ilustração. Esses eram os nomes nos diversos países, né? E as ideias dos iluministas é que propiciaram a Revolução Francesa, o advento da Revolução Francesa. Então, a contribuição desses filósofos foi imensa. A começar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que surgiu justamente na Revolução Francesa, e depois, em 1948, as Nações Unidas lançaram, baseado nesses direitos, a Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração dos Direitos Universais do Homem. Então, a influência dos iluministas chega até nossos dias, porque traz a ideia de democracia, de igualdade, de liberdade, de fraternidade, né? Se bem que a gente vê muito pouco hoje, mas está ali como algo a ser alcançado algum dia, né? E um dos filósofos muito interessantes é Kant, Immanuel Kant, que ele se pautou numa luta para dar autonomia ao homem. Kant escreveu A Crítica da Razão Pura e vários outros livros sobre ética, né? E as ideias dele são muito interessantes. Uma delas
está em prática hoje com a União Europeia, que ele dizia o seguinte: nada de fronteiras, né? O homem deve ser um cidadão do mundo, como diziam os gregos, né? Então, a ideia de cosmopolitismo veio de Kant. Cidadão do mundo, sem fronteiras, né? Então, um projeto de acabar com as fronteiras entre os povos e as nações. Essa é a ideia de Kant. E a ideia de que da autonomia do ser humano. Como é que o ser humano pode chegar a ser autônomo, independente, pensar por si próprio? Ele tem um lema muito interessante que é sapere aude, em latim, que significa ouse saber, né? Faça uso da sua razão. Só assim você vai deixar de ser escravo, dependente das ideias alheias, né? E exatamente o que nós estamos vendo hoje é uma infantilização no sentido de todo mundo tem seguidores, a gente precisa das ideias dos outros, como vestir, como arrumar a casa, como para tudo. Hoje existe essa infantilização. Então, nada melhor do que pensar um pouco em Kant, e eu vou ler a frase dele, onde ele luta contra a favor, aliás, a favor de uma maioridade do homem. É o seguinte: é necessário, então, uma superação da minoridade, pela qual o próprio homem é culpado. Ele não põe a culpa externamente, é o homem. A minoridade, ele vai definir, é a incapacidade de servir-se do seu próprio entendimento, sem direção alheia. O homem é culpado por essa minoridade, ele diz, quando sua causa não reside numa deficiência intelectual. Ele não usa a razão em função de uma deficiência, de uma incapacidade, mas na falta de decisão e coragem de usar a razão sem a tutela de outrem. Sapere aude, ousa servir-se de tua razão. Eis a divisa da Ilustração. Então, esse era o lema, né, do iluminismo. Chegar a ser autônomo, a se libertar, libertar dos medos, libertar da tutela dos outros, né? Pensar por si mesmo. E é exatamente o que a gente não vê hoje. As pessoas preferem se acomodar no que eles chamam até, né, nessa zona de conforto, em vez de pensar sobre os acontecimentos, sobre os fatos, né, sobre tudo. Quer dizer, essa incapacidade do homem está dentro dele mesmo. Não dá para culpar nada fora. Não dá para culpar o momento político, não dá para culpar nada. Então, eu acho que essas ideias iluministas que influenciaram por demais a educação, né? Que a partir dessas ideias, a educação, as ideias pedagógicas surgiram como libertárias também, né? Surgiu a educação laica, isto é, não atrelada à religião, por exemplo, a qualquer religião, né? Então, a escola pública e laica surgiu justamente nessa época, a partir das ideias, foi surgindo a partir das ideias dos iluministas, né? A ideia de democracia, né, mais fundamentada, os princípios, os valores, os direitos humanos. Então, é sempre bom a gente voltar um pouco para as ideias, né, dos filósofos que pensaram tanto em como melhorar a condição humana.
sapere aude. Vamos usar nossa razão. É tudo que a gente está precisando, usar mais a razão. Obrigada.